Palpites para dia 27 de junho, terça-feira. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre tentarmos alcançar os melhores resultados. Palestino contra Fortaleza. Palestino em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 2 e menos de 3.5 gols em 4. Fortaleza como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 5. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 4.0 e o visitante 6.8. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 3.2 e o visitante 1.6. A média do árbitro para essa partida é de 5.82 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 70% e para menos de 3.5 gols é de 85%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols. São Lourenço contra Estudiantes. São Lourenço em casa, venceu 1 e empatou 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 1 e menos de 3.5 gols em 5. Estudiantes como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 2. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5.23 e o visitante 3.3. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 3.0 e o visitante 4.2. A média do árbitro para essa partida é de 5.23 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 60% e para menos de 3.5 gols é de 70%. E assim, vamos de pelo menos um cartão amarelo para cada equipe. Chapecoense contra Sport. Chapecoense em casa, empatou 2 e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 5. Sport como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 4. E no confronto direto, Chapecoense venceu 2, Sport venceu 2 e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 5. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5.7 e o visitante 6.1. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 3.6 e o visitante 1.2. A média do árbitro para essa partida é de 5.50 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 70% e para menos de 3.5 gols é de 90%. E assim, vamos de Sport, empate anula, ou mais de 7.5 escanteios. Criciúma contra CRB. Criciúma em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 5. CRB como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 2 e menos de 3.5 gols em 4. E no confronto direto, Criciúma venceu 2, CRB venceu 1 e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 4. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5.0 e o visitante 4.3. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.7 e o visitante 2.6. A média do árbitro para essa partida é de 4.60 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 65% e para menos de 3.5 gols é de 85%. E assim, vamos de menos de 3.5 gols, ou pelo menos um cartão para cada equipe. Atlético Paranaense contra Alianza Lima. Atlético em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 2 e menos de 3.5 gols em 4. Alianza Lima como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 4. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 2.2 e o visitante 3.4. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 3.4 e o visitante 3.4. A média do árbitro para essa partida é de 4.68 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 75% e para menos de 3.5 gols é de 80%. E assim, vamos de vitória Atlético Paranaense. Libertad contra Atlético Mineiro. Libertad em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 5.
Atlético como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 0, e menos de 3.5 gols em 5. E no confronto direto, Libertad venceu. Mercado de gols, menos de 3.5 gols. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5.2 e o visitante 6.2. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.8 e o visitante 2.4. A média do árbitro para essa partida é de 5.44 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 75% e para menos de 3.5 gols é de 85%. E assim, vamos de Atlético Mineiro, empate anula, ou mais de 1.5 gols. Atlético Nacional contra Patronato. Atlético Nacional em casa, venceu 3 e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 3. Patronato como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 3. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 4.6 e o visitante 4.0. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.2 e o visitante 3.8. A média do árbitro para essa partida é de 6.0 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 65% e para menos de 3.5 gols é de 70%. E assim, vamos de Atlético Nacional ganha uma das partes. Fluminense contra Sporting Cristal. Fluminense em casa, venceu 3 e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 5. Sporting Cristal como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 5. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5.6 e o visitante 3.6. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.8 e o visitante 2.8. A média do árbitro para essa partida é de 5.88 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 80% e para menos de 3.5 gols é de 85%. E assim, vamos de vitória Fluminense, ou mais de 1.5 gols. Olímpia contra Melgar. Olímpia em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 3. Melgar como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 2. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 3.4 e o visitante 4.0. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.2 e o visitante 2.4. A média do árbitro para essa partida é de 4.56 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 65% e para menos de 3.5 gols é de 70%. E assim, vamos de Olímpia, empate anula. River Plate contra The Strongest. River Plate em casa, venceu 5. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 4. The Strongest como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, River Plate venceu. Mercado de gols, mais de 1.5 gols. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 7.0 e o visitante 7.6. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.8 e o visitante 1.0. A média do árbitro para essa partida é de 5.55 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 65% e para menos de 3.5 gols é de 80%. E assim, vamos de over meio gol HT, ou vitória River Plate no primeiro tempo. Novo Horizontino contra Botafogo de Ribeirão Preto. Novo Horizontino em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 1 e menos de 3.5 gols em 5. Botafogo como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 5. E no confronto direto, Novo Horizontino venceu 2, Botafogo venceu 1 e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 5. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5.8 e o visitante 7.0. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2.7 e o visitante 2.0.
A média do árbitro para essa partida é de 4,65 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 50%, e para menos de 3,5 gols é de 90%. E assim, vamos de Novo Horizontino, empate anula. Vila Nova contra Tombense. Vila Nova em casa, venceu 3 e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 1, e menos de 3,5 gols em 5. Tombense como visitante, venceu 1, empatou 1, e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 3, e menos de 3,5 gols em 4. E no confronto direto, teve empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, e menos de 3,5 gols. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5,5, e o visitante 7,1. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2,8, e o visitante 2,8. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 60%, e para menos de 3,5 gols é de 80%. E assim, vamos de Vila Nova, empate anula. São Paulo contra Tigre. São Paulo em casa, venceu 3, e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 5, e menos de 3,5 gols em 3. Tigre como visitante, venceu 1, empatou 1, e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 3, e menos de 3,5 gols em 5. E no confronto direto, São Paulo venceu. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, e menos de 3,5 gols. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5,2, e o visitante 5,0. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 2,8, e o visitante 2,8. A média do árbitro para essa partida é de 5,17 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 80%, e para menos de 3,5 gols é de 85%. E assim, vamos de São Paulo, empate anula. Tolima contra Puerto Cabello. Tolima em casa, venceu 1, empatou 3, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 4, e menos de 3,5 gols em 4. Puerto Cabello como visitante, venceu 1, empatou 1, e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 5, e menos de 3,5 gols em 2. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 3,7, e o visitante 4,8. Cartão amarelo, o time da casa tem em média 3,2, e o visitante 2,0. A média do árbitro para essa partida é de 4,35 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 80%, e para menos de 3,5 gols é de 70%. E assim, vamos de mais de 1,5 gols. E você que ainda não entrou no nosso grupo gratuito, não perca essa oportunidade.